Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou o pão vivo descido do céu. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos convida e nos apresenta uma dinâmica muito especial, de que nós vivemos pela graça e para a graça de Deus. Nós temos que entender e buscar viver que não é somente falar ou dizer ou expressar eu creio em Jesus, eu creio em Deus. É necessário muito mais que isso. Se nós percebermos na leitura do Evangelho, no versículo 44, diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Ou seja, é tudo pela graça de Deus. Tudo que tenho, tudo que faço, até mesmo a minha resposta para com o próprio Deus, é pela graça dele. Se ele mesmo não o quisesse, que eu estivesse aqui hoje, fazendo essa reflexão com cada um de nós, eu não estaria aqui. Mas pela graça dele, pela misericórdia do próprio Deus, ele fez esse convite. E assim como faz o convite para cada um de nós. O que nos torna diferente das pessoas? O que faz ser cristão, fazer o diferencial, se torna diferente das pessoas? Nós temos que compreender que é a graça de Deus. É isso que nos torna diferente. Se eu literalmente me abandono, me coloco à disposição do Evangelho, da vontade de Deus, se eu corro até Ele, peço até Ele, Ele jamais vai negar a sua graça. E pela graça dEle nós vamos fazer muitas coisas. Nós vamos anunciar, nós vamos pregar, nós vamos evangelizar, nós vamos trabalhar para o reino, trabalhar para o bem comum, trabalhar para o próximo. Tudo pela graça. Mas aí que entra a minha decisão, aí que entra a minha compreensão. É necessário que eu entre nessa dinâmica e queira viver isso, que eu me diminua para que o próprio Deus, para que a própria graça de Deus se realize na minha vida. Que possamos, neste momento, deixar literalmente que a palavra de Deus não entre somente nos nossos ouvidos ou fique perambulando nos nossos pensamentos, mas que eu e você, no dia de hoje, possamos estar na graça, viver pela graça. O amanhã pertence a Deus. O amanhã só Ele vai dizer o que vamos fazer. Mas se hoje, a partir de hoje, eu reconhecer isso, que Jesus, Ele é o pão vivo descido do céu, mas que o que me atrai é a graça de Deus, você pode ter certeza, Deus vai realizar milagres em nossa e na sua vida. Que possamos viver no dia de hoje essa dinâmica, essa graça que o próprio Deus está derramando, quer derramar e vai continuar derramando em nossas vidas. Que possamos escutar o Evangelho de hoje. Amém. Eu sou o pão vivo descido do céu. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 6, versículos de 44 a 51. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada
para a vida do mundo. Palavra da salvação.